Então, boa noite. Então eu vou apresentar para vocês uma comunicação que eu fiz no 25º Seminário Latino-Americano de Educação Musical, organizado pelo FLADEM. Esse congresso aconteceu em julho em Bogotá, na Colômbia, e eu participei então de um painel plenário que tinha como título geral Educação Musical Libertadora e Formação Humana por uma Agenda Latino-Americana. Então, participei com duas colegas. E o título do trabalho que eu apresentei se chama Projetos Criativos Musicais na Escola, Colaboração, Diálogo e Cidadania. Então, esse trabalho ele reflete sobre dimensões sociais e políticas implicadas nos processos de ensino e aprendizagem, pensando a potência da educação musical enquanto possibilidade de práticas democráticas, de cidadania e de mudança social. Dentro dessa ideia, que remete ao nosso papel enquanto professores de música, incluindo aí as dimensões sociais e políticas do nosso trabalho de resistência e de luta, propõe algumas reflexões sobre os objetivos da educação musical na escola e também o nosso papel enquanto professores de música em sala de aula, na escola, na sociedade. Por que desejamos ou escolhemos nos tornar professores de música? O que nos move? Pensando sobre isso, talvez nos ocorra uma outra pergunta. Quais são os sentidos da música para nós, nas nossas vidas? E de modo mais amplo, quais são os valores e os significados que atribuímos às práticas musicais à nossa volta? Como vemos os papéis da música e da arte como um todo na sociedade? O que move homens e mulheres a fazerem, praticarem, viverem música? Podemos pensar no ensino de música girando em torno da execução de ritmos brasileiros, jogos ou brinquedos cantados, ou na apreciação da chamada música de concerto, Bach, Vivaldi, Stravinsky, ou no estudo da história da música brasileira. E essas são práticas e conhecimentos válidos e importantes. Entretanto, como questiona De Lorenzo, atividades desse tipo não chegam a fomentar a democracia em direção à mudança social, da maneira como a música pode promover. Colocamos então o foco na educação musical, que diferentemente de pensar o ensino de música, é fundamentada na prática democrática. Aí pensamos que a democracia e a educação musical, elas são inseparáveis e nos perguntamos como nossas práticas em sala de aula podem perseguir essa ideia? Esse trabalho, então, ele se fundamenta no princípio de que uma sala de aula democrática é um microcosmo da sociedade, de uma sociedade democrática que tem dimensões políticas, sociais e morais. Outro princípio da democracia é que ela implica na configuração de uma comunidade na qual cidadãos se engajam em ações responsáveis que visam a melhoria da sociedade como um todo. Palavras-chave que caracterizam essa comunidade democrática incluem o estabelecimento de metas comuns, a representatividade de diversos pontos de vista e um senso de coletividade. Isso quer dizer que, por ser contextual, os princípios da democracia em um ambiente educacional devem estar estreitamente ligados à escola, à comunidade escolar como um todo, incluindo familiares, professores, estudantes ou administradores escolares, assim como também a sala de aula. Se olharmos para as práticas musicais no contexto escolar, veremos que muitas delas são coletivas. Entretanto, nem todas as práticas coletivas incluem os princípios que constituem a essência de uma comunidade, porque precisamos pensar quem é que toma as decisões no decorrer do processo. Se os objetivos giram exclusivamente na aquisição de habilidades musicais, ou se a música é apresentada e compreendida dentro de um contexto cultural que humaniza o processo de fazer música. Por exemplo, os estudantes têm tempo para discutir a música enquanto parte da cultura? O programa executado abre espaço para crianças e jovens com diferentes níveis de habilidade, acomoda aqueles com necessidades especiais, representa a diversidade étnico-racial da comunidade escolar? Os estudantes estão
engajados em questionamentos e práticas que favoreçam o pensamento crítico sobre a expressividade da interpretação, ou que dê oportunidades para que eles respondam inteligente e reflexivamente sobre os resultados musicais? As práticas musicais refletem um olhar empático entre seus participantes, visando tanto a aprendizagem musical de todos e todas, como o desenvolvimento de uma consciência em defesa do papel das artes como parte essencial da sociedade? Outro princípio importante é o de que a democracia ela é fundada no tempo e no espaço. Isso implica reconhecer que o contexto desempenha um papel poderoso na construção do significado musical. Por isso, temos um importante papel como professores em ajudar nossas alunas e alunos a se verem enquanto parte de uma comunidade e suas práticas musicais como algo que se conecta com algo mais amplo que os muros da escola, a vida. Em uma democracia, as pessoas não são engrenagens de uma roda. As decisões que tomamos têm um impacto em outras pessoas e eventos. A democracia não é algo que resulta em um produto, mas sempre em processos que avançam e retrocedem. A democracia, em todos os níveis, também depende de estarmos em condições de exercer nossa cidadania com liberdade e reflexividade. Enquanto educadores, isso implica no nosso compromisso de pensar com nossas alunas e alunos sobre o papel e as funções da música nos mais diversos contextos. Como argumenta De Lorenzo, as habilidades musicais em uma sala de aula democrática são relevantes quando ajudam os estudantes a pensar criticamente sobre música, enfatizando a solução de problemas musicais, o diálogo em torno disso. Desse modo, visamos transformar os estudantes para que eles façam questionamentos significativos e se engajem crítica e reflexivamente no fazer musical. Isso já passou, né? Acho que eu pulei. Me perdi aqui. Com a liberdade vem também a responsabilidade, porque surgem as tensões entre as necessidades individuais e as necessidades do grupo, e precisamos aprender com diferentes pontos de vista. Nicholas Michel e Tina Jakobowitz sugerem alguns princípios que conhecemos bem, mas que parece conveniente lembrarmos. Tratar estudantes e adultos com respeito, ouvir cuidadosamente outros pontos de vista, responder a pontos de vista divergentes e ouvir outras posições buscando compreendê-las. Fundamentar intelectualmente e argumentar pelo nosso ponto de vista, rejeitar raiva e violência. Não me refiro aqui à democracia enquanto sistema que legitima e dá sempre continuidade ao pensamento da maioria, deixando as minorias sempre sem nenhuma chance, como se isso fosse justo. Tomando as práticas musicais criativas como referencial teórico, entende-se que a criatividade é um eixo importante das artes e os alunos e alunas não podem dar asas à expressão criativa em um ambiente opressivo. Quando propomos às nossas alunas e alunos que exercitam em sala de aula práticas que provoquem diferentes olhares, diferentes escutas, diferentes pontos de vista sobre música, quando nossos alunas ou alunos têm a oportunidade de tomar decisões musicais e são provocados a refletir sobre essas decisões, compartilhando-as com colegas, sendo desafiados a argumentar, discutir ou mesmo revisar pontos de vista. Quando eles têm a oportunidade de tomar decisões que consideram as necessidades individuais e do grupo. Quando são incentivados a buscar por elas mesmas soluções que permitam, por exemplo, incluir numa prática musical uma criança que não está conseguindo participar. Para refletir sobre questões dessa natureza, Eliot propõe o conceito de cidadão artístico ou de cidadania artística. A palavra artístico, nesse conceito, é entendida de forma bastante ampla, referindo-se àqueles que fazem música de todas as idades e habilidades, que colocam o seu fazer musical para trabalhar a favor da criação de transformações sociais e culturais em suas comunidades, incluindo avanços na democracia e na justiça social, sejam essas comunidades locais, regionais ou internacionais.
Segundo o autor, é urgente a revisão dos objetivos tradicionais da educação musical em direção a conceitos transformadores e abordagens mais democráticas, socialmente justas e éticas. Nesse sentido, o foco não são os conteúdos ou as abordagens inovadoras, e sim os fundamentos que nos orientam quando pensamos sobre o nosso papel na escola. Eliot argumenta que precisamos nos preparar e preparar os futuros educadores para que se tornem cidadãos artísticos, repensando e revitalizando a educação musical. Nessa perspectiva, temos um importante papel em ajudar os nossos alunas e alunos a se verem enquanto parte de uma comunidade e suas práticas musicais como algo que se conecta com algo mais amplo que os muros da escola, a vida. Visamos assim transformar os estudantes para que façam questionamentos significativos e se engajem criativa, crítica e reflexivamente no fazer musical. Segundo Eliot, isso inclui desenvolver novos conhecimentos, e criar novos conhecimentos implica também em criar por música. E essa criação pode estar voltada à composição musical em práticas colaborativas que impliquem na escuta do outro em relações nas quais a aprendizagem musical está comprometida com valores mais amplos. Com base nesses referenciais, essa comunicação reflete sobre o encontro de um grupo de estudantes do curso de mestrado em música da UDESC, do PPG Mus, com uma turma de 35 crianças do ensino fundamental, de uma rede pública do município de Florianópolis. Nesse encontro, as crianças vieram ao UDESC para uma atividade de 1h30 com um grupo de mestrandas, que elaboraram um planejamento que tinha como base a temática indígena. Esse planejamento foi desenvolvido pelas mestrandas Ana Carolina Manhães Cavalcante, Claudinéia Crescêncio Pacheco, Elisiane Perla Ferreira e Tereza Cristina Benevenuti Lautério. Essa turma ela foi convidada, pertencia ao terceiro ano do ensino fundamental da Escola Básica Municipal Virgílio dos Reis Várzea, de Florianópolis, sendo Cláudia Roberta e Uni Tristão a professora de música, a quem eu agradeço a participação. Mais especificamente, então, o grupo planejou e desenvolveu uma aula, tendo como tema um mito de criação do mundo do povo Paiter Suruí, de Rondônia, norte do Brasil. Conhecemos um pouco sobre esse povo pelos livros das educadoras Magda Pucci e Berenice Almeida, A Floresta Canta, uma expedição sonora por terras indígenas do Brasil, e Cantos da Floresta, iniciação ao universo musical indígena. As autoras nos contam que os Paiter Suruí Então, as autoras nos contam que os Paiter Suruí são conhecidos como um povo cantor e contador de histórias e que gostam de inventar músicas para as mais diversas situações, construindo suas casas, pescando em rituais ou procurando coquinhos na mata. A história Bichos de Palop é uma narrativa baseada na versão de Betty Mudlin, nos conta como surgiram a terra e os primeiros seres, as montanhas, as cachoeiras e as matas, como também os animais. Nessa história, Palop, um ser com poderes especiais, criou os animais e a humanidade, e também o seu irmão, Palop Leregu. E foi Palop que criou os homens e os animais de caça. Alguns animais têm a missão de descer a floresta para proteger ou para importunar os Paiter Suruí, porque Palop gosta de pregar peças e fazer muita confusão. Palop pede aos animais que cantem as suas melodias para receber aprovação para descer à terra. Cada animal cantava a sua canção e era alertado pelo pajé sobre o perigo que representavam os homens. O Mutum canta a sua canção, depois a Cutia, depois a Anta e assim por diante. A gente vai ouvir a canção da Cutia. Toruyamaate, Tatia Kanya. Com cada um, Palop fazia uma gracinha, dizendo que para que o animal deveria quebrar as flechas dos homens, ou que comesse as castanhas deles, até que chegou a onça que canta a sua canção.
Enga bapa muyale wakale mabikule ya ungacha. Enga bapa muyale wakale mabikule ya ungacha. Awa bekacer ungacha. Mabishali. A onça diz: cuidado comigo, eu vou comer todo mundo, e pergunta se o canto estava bonito, se ela pode descer a terra. Palope responde que sim, e que ela pode comer todos os homens que encontrar na mata. O seu irmão, Palope Leregu, se assusta. E agora? A comunidade vai acabar? A terra vai ficar vazia? E Palope concorda que precisa encontrar uma solução para essa história. Alguém tinha que pegar todos os ossos dos homens que a onça tinha matado para que a humanidade pudesse ser criada de novo. No mito dos Paitersuru, Palope atribui essa missão ao veado, que pega os ossos da onça para que Palope possa recriar a humanidade. No encontro com as crianças, elas ouviram a história e as canções e no final tinham que pensar qual animal seria capaz de salvar a humanidade. E para descer à terra, esse animal tinha que cantar a sua canção, para então pegar os ossos da casa da onça. Essa foi a proposta deste pequeno projeto criativo musical com as crianças: compor em grupos de 5 a 7 crianças as músicas dos animais que iriam descer à terra para tentar pegar de volta os ossos dos homens, para que Palope pudesse salvar a humanidade. Foram mostradas às crianças imagens de vários animais para que elas pensassem qual poderia nos salvar. E esse animal teria a missão de descer à terra para resgatar os ossos dos homens na casa da onça. A jiboia foi logo a mais cotada para a missão, mas as crianças foram divididas em pequenos grupos e cada grupo recebeu um animal aleatoriamente. No início, um pouco frustradas, logo as crianças começaram a pensar nas qualidades do animal que lhes coube e como ele poderia cumprir a sua tarefa. Enquanto compunham sua canção, as crianças discutiam as qualidades do seu animal. O Rauchibal, falando da Puruíra, voa. É claro que ele vai conseguir nos salvar. A astúcia do macaco prego também foi debatida. O macaco prego é muito mais inteligente que uma cobra. E a gente vai ver um pouquinho da música do macaco prego. 1, 2, 3. Ao mesmo tempo, critérios musicais iam sendo colocados na roda. Quais instrumentos combinam ou não? Como fazer os sons da floresta? Como equilibrar as sonoridades da música? Ou como a música poderia terminar? 2 cachixis juntos não fica muito bem. Acho que o couro deveria ser mais fraco. O som é como se o passarinho estivesse chegando na floresta. Como vamos terminar? E um grupo pegou o bicho preguiça. Como que a preguiça ia salvar o mundo? Isso não foi um problema para o grupo que cantou. Preguiça, preguiça, preguiçosa, vai ter que ser muito corajosa para salvar a humanidade da onça maldosa, algo assim. Todos os grupos compuseram e apresentaram sua canção, cantando e tocando instrumentos. Quando estavam compondo, as crianças também já foram decidindo o que cada um poderia fazer. Quem cantaria, quem iria tocar o quê, e o fizeram de modo a permitir que todos os integrantes do grupo participassem. Olha o que eu fiz, o que tu podes fazer, como a gente faz, quem vai tocar, será que combina? Esqueci aqui. Então elas vão explicar um pouco sobre a cantiga do passarinho. Só quando o Bruno tocou a flauta significa que o passarinho parou na árvore e deu vontade de cantar, assim. Aí por isso que acabou todas as coisas. Foi acabando. Só ficava. Só ele tava cantando. Era isso que eu queria entender. Por que no final ficava só ele? Era só ele, eu, Aham. porque a gente fazia, mesmo assim, as folhas voando. E cantando. As folhas estavam voando e aí a gente começou a parar. Aí só ele cantou, aí ele
Até imaginei agora. Aí todo mundo No final, elas pensaram que tinha que fazer um som muito alto e depois abaixar, mas a gente pensou muito. Não deu tempo para elaborar, é isso? Foi muito rápido. Vocês acharam que vocês tiveram pouco tempo? Sim. Vocês gostariam de mais tempo? Sim. Não. Sim. Os grupos realizaram sua composição em vários espaços da universidade, no auditório, em uma sala de aula e no espaço externo, acompanhadas das mestrandas que tinham planejado a atividade, que apenas observavam. Cada grupo trabalhou com autonomia, sendo possível perceber que as crianças já tinham experiência em compor em grupos da escola. Elas haviam compreendido sua tarefa e se dedicaram à composição de forma bastante engajada. Conversando, dando ideias, aproveitando algumas e rejeitando outras, as crianças foram tomando decisões de diferentes ordens, musicais e sociais, considerando as habilidades, disposições e preferências de cada criança. Aos adultos cabia observar e, ao final, perguntar às crianças como elas tinham pensado a sua música, explicando um pouco sobre o processo. Em mais ou menos 30 minutos, todos os grupos tinham concluído a tarefa e todos se encontraram no auditório do Departamento de Música para apresentar suas composições para os colegas e refletir sobre o conjunto de músicas elaboradas pela turma. Nesse breve encontro que tivemos com as crianças, podemos perceber como elas estiveram envolvidas, engajadas e comprometidas nessa meta em comum, que não era pouca coisa, era salvar a humanidade. Observamos como vários pontos de vista eram colocados na roda e também um senso de coletividade. Numa pequena dimensão, observamos aí algumas ações que caracterizam uma comunidade de prática musical que negocia ideias, colabora, imagina e inventa. Observamos também como as práticas criativas oportunizam que as crianças, mesmo nesse curto espaço de tempo, vivenciam e aprendam a exercer a cidadania com liberdade e reflexividade, condição para a democracia. Como venho argumentando, é importante que o trabalho criativo ultrapasse o objetivo de criar algo novo para os alunos e alunas ou a aplicação de conhecimentos musicais adquiridos. Isso porque, mais do que os produtos elaborados em aula, o foco são as aprendizagens colaborativas de seres humanos que se relacionam fazendo música, que se escutam e aprendem uns com os outros. Esse pode ser um caminho quando se deseja construir uma educação musical na escola básica que contribua com a formação de pessoas mais sensíveis, críticas, transformadoras e solidárias, quando a criação abre a possibilidade de pensar um mundo melhor. Finalizando, a pesquisa reflete sobre o desenvolvimento de um projeto criativo musical que provoca as crianças a exercitar diferentes olhares, diferentes escutas, diferentes pontos de vista sobre música, tomando decisões musicais e refletindo sobre elas, compartilhando-as com os colegas, sendo desafiados a argumentar, discutir e também revisar seus pontos de vista. A partir desse relato, discussão e análise tanto das práticas como dos discursos das crianças, procura-se problematizar tanto os princípios como as práticas pedagógico-musicais tradicionais baseadas na reprodução ou aprendizagem de conceitos, em direção a pedagogias mais abertas e mais criativas, voltadas ao diálogo, à colaboração e, por fim, à transformação social.